Você sabia que hoje a gente consegue esculpir o nariz com maior precisão e também acelerar a recuperação do paciente quando ele realiza uma rinoplastia? Se esse assunto te interessa, se inscreva no canal e já deixa o seu like para você não perder nenhum conteúdo aqui nesse canal. Hoje eu vou te mostrar duas tecnologias que fazem toda a diferença na sua cirurgia e no pós-operatório. Uma delas é o ultrassom cirúrgico e o outro é a crioterapia. O que seria essa tecnologia, o aparelho, device, depende do que vocês gostariam de chamar, que nós utilizamos para poder fazer a rinoplastia com maior precisão? O nome desse equipamento ele é piezo. O que é isso? Antigamente, quando a gente ia realizar a rinoplastia, muitas vezes a gente precisava quebrar o osso do nariz com um martelinho. Isso mesmo que você está escutando falar. Quebrar o osso do nariz. Hoje não. Hoje existem equipamentos, que é o caso do piezo, que ele faz um corte com maior precisão, menos trauma, e isso faz com que o paciente inche menos, fique menos roxo, a recuperação seja mais rápida e o acabamento final muito melhor. Com isso, ajuda muito na sua recuperação. Ela vai ser bem mais rápida, bem mais tranquila e também com menos dor, porque uma das coisas que faz a rinoplastia da dor é o inchaço. E hoje, com tudo isso que nós costumamos fazer na cirurgia, para o paciente inchar menos, o paciente praticamente não tem dor nenhuma no nariz. Você já tinha ouvido falar desse equipamento? Me conta aqui nos comentários. Então, o piezo, ele é um equipamento que ele já é muito bem sacramentado aqui na rinoplastia. Ele é utilizado na rinoplastia já desde 2017, mas há muito tempo ele já é utilizado na medicina, utilizado na cirurgia bucomaxilofacial, crâniofacial, cirurgias neurológicas, cirurgias ortopédicas. Por quê? Porque ele é um equipamento em que ele só corta o osso, ele não traumatiza, ou seja, ele não machuca os tecidos moles que estão ao redor. Então, com isso, faz com que o trauma seja muito menor, o sangramento também, e faz com que a tua recuperação seja bem melhor e também o resultado muito mais preciso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a crioterapia. O que é isso? Então existe um device, um equipamento que ele chama Ilotherm. E esse equipamento ele faz um resfriamento contínuo e prolongado no pós-operatório. Ele pode ser utilizado para cirurgias ortopédicas, cirurgias de ligamentos, menisco no joelho, em outras regiões do corpo, cirurgias maxilofaciais, cirurgias plásticas faciais e também na rinoplastia. E como que funciona? Quando acaba a cirurgia, o médico que tem esse equipamento, ele coloca esse equipamento no paciente e ele vai fazer um resfriamento prolongado. E muitas vezes esse paciente leva ele para casa e fica alguns dias com esse equipamento, 2, 3 dias, para que ele possa dormir com ele e ficar o máximo de tempo possível. Aí você fala, Gustavo, é a mesma coisa que fazer gelo? Não, não é a mesma coisa que fazer gelo. Por quê? Parece bobo aqui o que eu vou falar, mas o gelo ele é muito gelado, ou seja, o paciente ele não consegue ficar muito tempo com o gelo no rosto. Ele acaba queimando a pele, irritando. Então o paciente vai conseguir ficar ali em torno de 20 minutos e ele acaba parando de fazer e ele acaba também fazendo mais vezes por dia tendo que colocar esse gelo. Já o equipamento não. O equipamento ele é programado uma temperatura, ele não fica a mesma temperatura do gelo, que é 0 grau. E hoje, através de estudos, nós sabemos que cada região do corpo tem uma temperatura ideal para ter o mínimo do processo inflamatório. Então a gente sabe essa temperatura que no rosto vai fazer isso daí. Então a gente programa ela no equipamento e o paciente fica com o equipamento, utilizando e fazendo esse resfriamento no rosto. E ele vai dormir com ele, só vai tirar para tomar banho, muitas vezes até para comer, o paciente consegue ficar com ele, fazendo esse resfriamento no rosto. E quais são as vantagens? As vantagens é que você vai ter
um menor processo inflamatório, ou seja, os tecidos vão precisar de menos oxigênio para conseguir ter a cicatrização. E também nós vamos evitar que o paciente faça um processo inflamatório grande, porque ele vai ficar com o rosto resfriado todo o período, não só poucos períodos, poucos minutos, várias vezes ao dia. Então, essa redução do processo inflamatório é muito melhor. Consequentemente, o paciente fica menos roxo, menos inchado, menos dor, uma recuperação muito mais rápida. A gente vê muitos pacientes, às vezes com 3 dias, que o rosto praticamente não tem nada de inchaço, não tem nada de roxo. Então, é muito bacana quando hoje a gente pode aliar tecnologia para ter mais precisão, conforto e segurança nas nossas cirurgias. E ao meu ver, esses dois equipamentos aliam muito bem isso daí. Um que vai causar menos trauma, que é o caso do piezo, e consequentemente menos trauma, você vai ter uma melhor recuperação, e um outro que vai evitar que você tenha um processo inflamatório maior. Quando você une essas duas tecnologias, você acaba tendo um resultado fantástico na rinoplastia. Então, a gente sempre orienta, quando você vai realizar uma cirurgia, vai realizar um procedimento, se informar com o seu médico sobre a disponibilidade e como utilizar essas tecnologias ao seu favor para melhorar o seu conforto e a sua segurança no pós-operatório. E é claro, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe e não esqueça também de comentar alguma dúvida que você tem aqui para a gente. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!